O Agricultura BR desta sexta-feira traz para você informações a respeito de como que foi o segundo trimestre da Petrobras, que teve o melhor resultado dos últimos 7 anos. Nessa edição, nós vamos conferir que em relação àquilo que o produtor rural de soja no estado do Mato Grosso tem de margem, a queda deve ser bem forte, de acordo com o analista sênior da Itaú. Você vai conferir também o último dia do Fórum da Pecuária Lucrativa que acontece em Ribeirão Preto. Tem ainda destaque sobre o mercado da soja, do milho e do café. Começa agora o Agricultura BR. O Fórum da Pecuária Lucrativa é um grande encontro na qual se discute as principais tendências para a pecuária de corte do Brasil, e o tema deste ano é a essência, o chamado pasto, até porque o Brasil tem essa qualidade, uma característica muito importante que o torna numa situação muito melhor do que a de outros países produtores. Pode-se dizer que é o diferencial competitivo. Mas quem fala sobre este assunto conosco é Walter Pulga Júnior, está ao vivo durante todo o evento, direto de Ribeirão Preto, e neste momento está com o nosso amigo João Pedro Cuti Dias, que entende muito desse fator competitivo que nós temos, que são as pastagens, ou que podem ser as pastagens brasileiras. Pulga, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, daqui a pouquinho termina aqui o Fórum da Pecuária Lucrativa. Muitos assuntos foram discutidos aqui, Fabiano. Quem acompanhou a programação do Canal do Boi pôde ter acesso, lógico, a entrevistas, debates que foram importantes aqui. Agora, o destaque mesmo é a integração lavoura-pecuária. Ela permeou todos os debates que nós tivemos nos últimos 3 dias aqui. Lembrando que o Fórum da Pecuária Lucrativa começou na quarta-feira e termina daqui a pouquinho. Neste momento ocorre, no salão principal aqui ao lado, um debate entre os palestrantes que participaram nesta manhã das discussões que envolveram integração lavoura-pecuária, também trabalhou-se em entraves técnicos, né, que são econômicos também, que são problemas, né, para terminação de novilhas a pasto. Nós tivemos também um debate sobre manejo, né, muito importante aqui, manejo visto normalmente como para evitar problemas, vamos dizer assim, bom manejo do gado, a tecnologia de manejo para evitar problemas, agora já é visto como aumento da lucratividade. Palestra de uma palestrante muito conhecida do Canal do Boi, que é Adriane Zarte. Bom, eu tenho aqui ao meu lado João Pedro Cuti Dias, que acompanhou desde o primeiro dia os debates aqui. E o João Pedro vai comentar agora o que ele julgou destaque nesses 3 dias de debates e discussões que ocorreram aqui. João Pedro, o que você destacaria? Primeiro, Pulga, é a grande questão da participação. Você tem pecuaristas de todo lugar do Brasil estão aqui. Isso é muito importante, mostra a sede para o conhecimento que eles estão tendo para que eles possam replicar, trazer, levar para a sua atividade. Segunda questão, a questão da intensificação. Aquela pecuária de 2 arroba por hectare, extrativista, ela está com os dias contados. E, infelizmente, esse pecuarista não vai ter condição de se manter no processo. A rentabilidade cai ano após ano. A demanda, o mercado quer uma carne de melhor qualidade, a exportação nossa crescendo para alguns mercados que querem animais mais jovens, com melhor acabamento, com melhor cobertura de gordura, etc. Eles têm que ser um animal que se possa ser abatido com 2, 4 dentes, não pode se passar desse período de dentes definitivo. Então, a intensificação é o outro ponto que se comentou muito e a importância dele para o processo da pecuária brasileira. E como é que intensifica? O melhor caminho é a integração. Hoje se fala no Brasil 14 milhões e meio de hectares, é um número extremamente significativo. O Brasil, isso é uma coisa relativamente recente, né? E nós estamos com 14 milhões e meio e uma demanda muito grande de novos pecuaristas que querem fazer. Ou eles vão entrar também na agricultura, que é uma alternativa, ou eles vão recuperar suas áreas e vão fazer parceria com agricultores para que eles plantem uma cultura de verão, especialmente a soja,
soja e entregue em fevereiro com um pasto plantado. E esse pasto plantado, vamos falar do caso do Centro-Oeste, que é hoje o maior polo de criação de gado do Brasil, é outra coisa plantado em áreas de integração. Mostrou-se exemplo, mostrou-se em vários locais do Brasil a qualidade, a forragem que permite uma produção de uma arroba muito abaixo de qualquer outra maneira de engordar boi. Ou seja, e uma outra coisa que acontece muito hoje é o semi-confinamento, ou seja, aproveita essas pastagens de alta qualidade, com alto teor de proteína e suplementa no coxo, 1%, 0,5%, 2%, ou seja, cada caso é um caso. Mas foi a grande tônica do evento, né? E sorte do senhor e da senhora que nos assiste, que você pôde levar para eles todos, né? Todos eles vieram aqui e deram sinteticamente, deram o seu recado. Bom, nós teremos ao longo da nossa programação, nos próximos dias, foram muitas entrevistas. João Pedro conversou com alguns pesquisadores da Embrapa, nós tivemos entrevistas sobre assuntos variados, mas eu gostaria de destacar chamamento, a atenção do pecuarista, foi feito por um dos palestrantes hoje pela manhã, o José Zambrano. Ele é consultor sênior de sanidade da Reagro. Ele lembrava que o protocolo sanitário é muito importante. Existe um protocolo padrão para o pecuarista, mas ele ressaltava a importância, atenção pecuarista, ele ressaltava a importância de estabelecer um protocolo sanitário próprio, adequado à sua região. Existe um padrão? Existe um protocolo sanitário e ele mostrava que o custo varia muito de região para região. O custo do cuidado sanitário varia de 1 a 6,4% no custo total de produção na fazenda. Mas essa variação, ela pode garantir lucratividade lá na frente. Ele argumentava isso, desde que haja uma adequação de cada propriedade com o seu protocolo sanitário. De olho na informação, os consultores trouxeram informações muito importantes aqui. Nós vamos encerrando por aqui a nossa participação. João Pedro e eu retornamos agora. Eu retorno a São Paulo, Fabiano. João Pedro retorna a Campo Grande. Na próxima semana estaremos de novo acompanhando aí o noticiário, você terá sempre boas informações. Fabiano, é com você. Tá certo, Pulga. Pulga, se você estiver me ouvindo, eu quero aproveitar a presença de vocês, até para que o pecuarista que está nos acompanhando, ele lembre de alguns fatores. João Pedro está aí contigo, eu queria a opinião dos dois a respeito de algumas técnicas, algumas ações que têm sido feitas para a melhora da pecuária brasileira e a rentabilidade do produtor rural. O Boi 777 é uma. Você tem essa questão da integração lavoura-pecuária, para você ter uma pastagem de melhor qualidade e outros alimentos para esses animais. Em relação à entrega do produto para a indústria, Pulga, aí a opinião sua, também do nosso João Pedro Couto Dias, nosso analista, em relação àquilo que está sendo remunerado. Sem fazer isso, vai ficando fora de mercado o pecuarista, esse boi ele vai ter um valor melhor. Qual é o entendimento que está se tendo por aí? Qual é o entendimento de vocês sobre esse fator? Melhor o gado, ele é entregue dentro das medidas que o mercado quer, está remunerando? Olha, Fabiano, o mercado está cada vez mais exigente. Isso ficou evidente aqui. Representantes de diferentes áreas da pecuária, consultores de diferentes regiões do país, deixam evidente. O consumidor está cada vez mais exigente. Isso ocorre com o café, isso ocorre com o vinho, isso ocorre com alimentos hortigranjeiros. Não é diferente com a carne. Isso ficou evidente aqui. Agora, o frigorífico exige pelo menos padronização. É o que os pecuaristas devem agora procurar, padronização. E o consumidor, de seu lado, também quer padronização. Ele compra uma carne um dia, ele quer voltar uma semana depois e encontrar a mesma carne, o mesmo corte. Então, a padronização é fundamental. Foi o que ficou evidente aqui nos debates ontem, quando se falava de cria e recria, e hoje em engorda. A qualidade da carne, fundamental. Padronização, começa por aí. Segundo, maciez e a gordura necessária para fazer com que ela tenha sabor. Então temos maciez, sabor, coloração,
isso já é amplamente conhecido, mas principalmente padronização. Nós ainda não conseguimos ter uma padronização adequada que atenda às exigências do frigorífico e, lógico, também do consumidor. Agora eu vou perguntar para o João Pedro Cuti Dias o que ele considera importante quando falamos de integração lavoura-pecuária. Qualidade da carne acaba saindo melhor na integração? Como você vê a integração depois dos debates feitos aqui? O animal abatido com 2 dentes, com certeza, com bom acabamento, com bom peso, ele tem uma carne mais macia, mais suculenta, aquela carne que a dona de casa quer encontrar no supermercado. Então, esse momento mesmo, você já vê os frigoríficos pagando um preço diferenciado. Você vê a novilha, por exemplo, fala-se muito em terminação, em abate de novilha. Aumentou mais de 500% o abate de novilha nos últimos 10, 12 anos. Ou seja, se criou um nicho de mercado que você... E o engorde de novilha é um negócio meio democrático. Pode ser 40, 60, 1.000, 2.000, ou seja... Tem vários tamanhos, vários portes, e que o pecuarista hoje, aquele que faz a integração, ele tem uma grande vantagem. Por quê? Ele não deixa o gado passar fome. Essa é uma outra coisa que foi muito abordada. Falou, o negócio é o seguinte, o gado tem que ter alimento, água boa qualidade de água e alimento 365 dias por ano. Aquele gado sanfona que engordava no verão e emagrecia no inverno, esquece, isso é uma coisa do passado. E para você ter um animal precoce, um animal que possa produzir uma carne boa, que desperte a atenção do consumidor nosso lá na gôndola do supermercado, ou que a gente possa brigar no mercado externo por vender carne gourmet, carne de alta qualidade, passa por um acabamento bom, passa por alimentação boa, e a integração atende grande parte disso aí. Bom, Fabiano, nós vamos encerrando por aqui a nossa participação. O Fórum da Pecuária Lucrativa já está no fim e eu volto agora com você em Campo Grande. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação, grande dupla aí, João Pedro Cuti Dias e Walter Pulga Júnior, uma dupla das antigas, né, desde o tempo de BMF, obrigado pela participação, tem diversas entrevistas, conteúdos muito importantes e exclusivos que você vai ver durante a próxima semana nos programas do Canal do Boi. Eu lembro que nós tivemos a publicação no final do dia de ontem por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eu coloquei, antes de entrar no ar, coloquei no Facebook do Agricultura BR. Você quer saber? Acessa lá. Mas é o seguinte, mudaram as instruções normativas em relação à importação de animais e material genético, tanto de bovinos, suínos, equídeos, entre outros animais. Então, você quer saber um pouco mais, falando ainda de pecuária, acesse por ali. E você, amigo pecuarista, não perca de acompanhar, não deixe de acompanhar a nossa programação. São informações importantes sobre uniformização, padronização, também a criação de praças de alimentação nas suas áreas de pastagem. Quem faz integração lavoura-pecuária tem essa possibilidade, cria as praças de alimentação, coloca no coxo e isso facilita, reduz custo e com certeza melhora a rentabilidade desse pecuarista. Por aqui eu falo um pouco agora sobre soja. E olha, nós tivemos o analista do Banco de Investimentos Itaú BBA, o Guilherme Belotti, falando com a equipe de reportagem da Reuters, aqui do Brasil, e falando sobre algo bastante importante. Sabe por quê? O custo de produção por conta dos pesticidas e também de toda a suplementação para as áreas de lavoura, aquilo que você usa para adubar, aquilo que você usa para trabalhar a lavoura, os fertilizantes, tem aumento. Esse aumento fica na ordem de 20%. E isso muda muita coisa. Isso muda principalmente considerando, né, ele colocou como exemplo o sojicultor do estado do Mato Grosso, na região sudoeste. E esse produtor vai ter uma queda na sua margem. Queda na margem do produtor de soja. Vamos ver então na tela como é que fica, porque ela vai ficar realmente menor. Você tem na tela conosco a comparação no exemplo que foi colocado pelo analista da Banco de Investimentos e da UBBA para a agência Reuters. Veja só, que a campanha de 2018-2019 deve ficar com uma margem de R$ 1.458 por hectare. A campanha 17-18, essa margem subia para 2.155 hectares. Esse fator, ele é muito importante. Por quê? Porque ele acaba trazendo ali os impactos sobre o que o produtor rural, o que o sojicultor, ele vai ter de rentabilidade na temporada. E a
outros riscos. Além daquele risco climático que você tem todo ano, uma indústria a céu aberta, mas você também tem o fator câmbio. É por isso que os instrumentos de proteção para a soja nesta campanha precisam ser sempre bastante considerados, precisam ser vistos o tempo todo, porque pode-se ter. O viés é de queda. Assim que tiver um entendimento, e esse entendimento vai ter entre China e Estados Unidos, a tendência é que o dólar recue bastante. E se recuar, aí você tem um travamento de safra em relação à aquisição dos fertilizantes e outros suplementos para a safra com dólar alto, e pode ter o risco de vender com dólar baixo. Então, travamento de negócios, instrumentos de proteção, neste momento, são bastante bem-vindos para o sojicultor brasileiro. Eu falava sobre um dado econômico, e agora eu falo um pouco mais a respeito de economia, porque o índice Bovespa, no último mês, teve uma alta de 9%. Quem fala sobre o assunto é Sara Kirchhoff, direto de São Paulo. Boa tarde, Sara. Olá, Fabiano. Olá a todos. Pois é, índice Bovespa mostrando aí novamente uma recuperação. No acumulado do mês de julho, a alta do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo ficou próxima dos 9%. Uma alta que vem em boa hora, considerando as perdas no acumulado do mês de maio, que passaram dos 10%, e do mês de junho, que ficaram superiores a 5%. Isso por causa das tensões comerciais internacionais e aqui no Brasil, por causa dos impactos da paralisação dos caminhoneiros e também da crise dos combustíveis, saída de Pedro Parente da Petrobras e uma série de fatores que vinham impactando negativamente no principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que avalia aí o desempenho das grandes empresas de capital aberto do país. Depois de fechar o mês de julho com essa alta importante, o índice Bovespa abriu agosto também com um ponteiro para cima, abriu no azul o mês de agosto. No dia 1º, a alta foi de 0,10% e na segunda sessão eletrônica do mês, o índice avançou em torno de 0,5%. Só que, de acordo com uma reportagem do jornal Valor Econômico, mesmo com essa supervalorização aí do mês de julho, o índice Bovespa, a Bolsa, não chega perto daquele rendimento que foi registrado até o fim de fevereiro, quando o índice batia as máximas históricas. E agora, apesar dessa valorização, ele tem dificuldades aí para se manter na casa dos 80 mil pontos, está ainda um pouco abaixo disso. Mas ainda assim, um momento bem importante aí para as principais blue chips avaliadas no índice Bovespa e para outras empresas de capital aberto do país que tiveram os papéis aí com os preços desvalorizados nos últimos tempos. Devolvendo o sinal para Campo Grande, Fabiano, é com você. Obrigado, Sara Kirchhoff. Olha, eu continuo falando sobre esses temas que são ligados à economia e também ao agronegócio. No final do mês de julho, durante a Global Agribusiness Forum, eu conversava com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, fizemos uma entrevista com ele, e entre os temas que eu conversava, eu falava com ele a respeito dos bloqueios que foram levantados por alguns países, principalmente da China, em relação à carne de frango do Brasil. E aí fica muito claro, não é uma barreira sanitária, trata-se de uma barreira tarifária, que a China coloca uma questão ali para proteger, talvez, as suas áreas de produção. Não se trata de nenhum problema com a sanidade da carne de frango que é exportada pelo Brasil para aquele país. Mas essas sobretaxas que a China coloca sobre alguns produtos brasileiros, como a carne de frango e também o açúcar, tem causado alguns estragos nas exportações brasileiras, como foi registrado pela Secretaria de Comércio Exterior. É o que você vai conferir agora na reportagem de Catarina Martorelli. As exportações para a China se tornaram um calo no sapato para o governo brasileiro. O açúcar e a carne de frango são os produtos mais impactados por causa de uma sobretaxa do governo chinês, que corresponde a medidas de defesa comercial adotadas pelo país asiático. Essas medidas de defesa comercial adotadas pela China são a salvaguarda com relação ao açúcar, que é mais para proteção de mercado e afeta o setor como um todo, e o antidumping com relação ao frango, que é para garantir preços mínimos. Essa medida, afeta especificamente alguns fornecedores de frango do Brasil. É uma medida antidumping, ela é sobre algumas empresas fornecedoras chinesas, fornecedoras do Brasil à China, e com alíquotas que variam entre 17% a 37%, 38%.
O Brasil é o principal fornecedor dos dois produtos para a China e o mercado chinês representou cerca de 10% das exportações de açúcar entre 2011 e 2016. Mas a sobretaxa de salvaguarda colocada em cima do produto fez o valor das exportações cair 86% entre 2016 e 2017. Isso resultou numa alíquota de 90% sobre o valor do açúcar. Nós representamos 62% das importações de açúcar da China. Portanto, a gente está falando de alíquotas totais extra-cota de 90, 85 e 80. Isso é uma barreira, né, de fato bastante difícil de transpor. Apesar de toda a competitividade do nosso açúcar, o mercado chinês tem perdido importância desde então. O Ministério da Agricultura diz que está em contato constante com a China para tentar um acordo e disse que os contatos mais recentes e mais estreitos foram no encontro dos BRICS em Joanesburgo e do G20 com os Ministérios da Agricultura. Esse foi na Argentina. Tinha uma expectativa maior em relação à China, já que nós temos um embargo chinês, temos uma proposta de uma taxa antidumping, que eles alegam que o Brasil faz dumping na produção de frango. Não, nós não fizemos, nós somos muito competitivos, produzimos de forma barata e acabamos atrapalhando um pouco o mercado deles. Então eles taxaram as nossas exportações ou a importação deles e de 18,8% até 37%. Então isso é uma coisa que nos incomodou muito. Então essa pauta, junto com o presidente Xi Jinping e o presidente Temer, foi discutida. Nós reclamamos sobre isso. O chinês, como sempre, vamos olhar, vamos discutir, mas ficou, né, então, gravado e registrado a insatisfação do Brasil e diretamente dos presidentes e esperamos que isso possa ter uma solução diferente num futuro muito próximo. Vai ajudar muito a agropecuária brasileira. Catarina Martorelli para o SBA. Catarina Martorelli, essa questão específica com a carne de frango, tem períodos no ano, são sazonais, na qual o custo de produção para a carne de frango no Brasil, ela fica realmente muito mais baixa do que a chinesa. Ela já é mais baixa mesmo, só que aí o custo, a competitividade em mercado chinês fica inviável para a produção daquele país. Então, eles levantam essas taxas, isso não chega a ser uma novidade para o mercado, mas é algo que acaba trazendo, com o volume exportado, acaba trazendo um impacto cada vez maior em relação ao produto que sai do Brasil. Não há nenhuma prática de dumping no Brasil, muito pelo contrário, os impostos, tributação são bastante elevadas, mas que realmente é uma cadeia produtiva muito competitiva no Brasil e aí consegue colocar preços mais baixos do que a China, mesmo considerando todos os problemas logísticos que o Brasil tem. Por falar em logística, vamos falar de porto, sabe por quê? Porto de Santos e Paranaguá registram valores menores nesta sexta-feira para a saca de soja. Soja recua nesta sexta-feira, o que você confere comigo agora na tela. De acordo com a apuração da Grãos Corretora, Porto de Santos tem o valor da saca de soja a R$ 86,50, vem parelho com o valor do produto no Porto de Paranaguá, que também vem a R$ 86,50 a saca, aí um sentimento muito mais por conta dessa redução, um impacto um pouco maior em relação à queda da soja em Chicago, que vinha subindo, acabou recuando depois de mais uma situação criada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque o dólar aqui no Brasil até que vem com certa regularidade. E agora vamos trazer uma informação muito importante para quem está no sul do país, parte do sudeste e também parte da região centro-oeste. É porque podemos ter chuvas, geadas, uma mudança climática mais expressiva agora. É por isso que vamos até São Paulo agora, a Agricultura BR viaja agora até a sede da Somar Meteorologia. Lá está Maria Clara. Maria Clara, seja bem-vinda ao Agricultura BR, que bom tê-la por aqui. E olha só, expectativa de chuvas um pouco mais expressivas. Como é que vai ser isso, Maria Clara? Boa tarde.
Oi, muito boa tarde, Fabiano. Olha, a gente já tem instabilidades, viu, atuando pela região central do Brasil. Já tem nuvens carregadas, as imagens satélite mostram aqui as nuvens entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e até Minas Gerais. E para os próximos dias, vai continuar chovendo nestas áreas. Inclusive, já tivemos granizo aqui no interior do estado de São Paulo. Tem previsão ainda para granizo no interior de Minas Gerais, principalmente aqui centro e sul do estado mineiro, com condições agora para o fim de semana. Agora, para o estado do Mato Grosso do Sul, a chuva é volumosa, podendo chegar a 15 milímetros, e na região sul do Brasil, os acumulados devem ser mais expressivos apenas na metade norte do estado do Paraná. Entre Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul, os acumulados ficam em torno de 5 milímetros até o dia 8 do mês de agosto. Entre o estado do Mato Grosso e a região do Mato Piba, a expectativa ainda é de tempo firme. Não tem expectativa de mudança nas condições do tempo. Isso vale também para o próximo período, aqui o período que vai de 9 até 13 do mês de agosto. E nesse segundo período, a chuva deve se concentrar entre centro e sul do Brasil, mas com acumulados um pouquinho menores, ficando em torno de 15 milímetros aqui na faixa leste dos estados. Agora, para os próximos dias, a temperatura até diminui também na região sul, como você falou, Fabiano. Tem condições para ocorrência de geada agora no fim de semana, principalmente região de Uruguaiana, na região da Campanha Gaúcha, mas é um evento mais isolado, bem rápido, já perde intensidade já no começo da próxima semana. Para o último período, Fabiano, que vai de 14 até 8 de agosto, a chuva diminui bastante entre o Rio Grande do Sul e a região central, com acumulados apenas de 5 milímetros na faixa litorânea aqui dos estados, entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo e até aqui nas áreas do nordeste do Brasil também tem previsão de chuva. O destaque para este último período é uma massa de ar polar que vai derrubar as temperaturas com temperaturas baixas o suficiente para provocar geada nas áreas serranas e também nas áreas mais elevadas do Rio Grande do Sul. Essa onda de frio de meados do mês, ela deve ser um pouquinho mais intensa e a geada pode ser até mais abrangente, mas se concentra principalmente na região sul do Brasil. Tá certo, Maria Clara, obrigado pela participação. Daqui a pouco você volta, então, alerta importante aí para essas áreas nas quais mudanças climáticas um pouco mais expressivas ocorrem. Então, você fica de olho, mudanças já começam nessa sexta-feira, portanto, tem que se preparar para essa situação. Quem está no campo, quem está na cidade também. E por aqui o Agricultura BR traz para você em destaque o mercado internacional da soja. Você confere comigo como é que vem os negócios na Bolsa de Chicago. Nós temos aí Chicago ao vivo, é a Bolsa aqui trazendo para você todas as informações. Posição de agosto vem a $8,77 o bushel, setembro 8,83, novembro também. Posição de janeiro, o pessoal está me confirmando, está vindo mesmo dessa maneira. Estamos com um ligeiro recuo para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Neste momento, vai perdendo, mas vai perdendo pouco. Neste momento, vai pegando 0,3%, 0,2% nessas posições de mais curto prazo. Acompanhe comigo agora como é que vem o dólar comercial no Brasil. Hoje, soja em Chicago vem perdendo, o dólar também. Veja só que o dólar recua 1,21% a R$ 3,71. Então, o que isso significa? Esses são os dois principais fundamentos que formam preço para a soja aqui no Brasil. Por isso que nós vimos soja no Porto recuando ali de quase 89 nessa última quinta-feira para R$ 86,50, de acordo com a Grãos Corretora. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando de milho, vai falar de café também. Então, fique conosco, aproveite para entrar em contato. Você manda sua mensagem no nosso WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Voltamos já. O estado do Mato Grosso está recebendo um evento muito importante para a agricultura. Eu estou falando do 16º Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha. Quem tem acompanhado e participado desse evento é o meu amigo Valdir Pacheco, que nos traz outras informações. A Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação, Sindicato Rural de Sorriso, CAT, Clube Amigos da Terra e IMA-MT, Instituto Mato Grossense do Algodão, realizaram o 16º Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha, um evento
que já percorreu diversos estados do Brasil, como Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha é bianual e pela primeira vez acontece em Mato Grosso, especificamente em Sorriso, na capital nacional do agronegócio. O evento teve início a partir da solenidade de abertura oficial e com a programação de palestras, debates, mesas redondas, encerrando as atividades com o dia de campo. Além dos debates, foram apresentados trabalhos científicos e sessões de pôsteres, divididos em diferentes sessões que abrangem todos os aspectos da ciência e da tecnologia do SPB. Jonathan Suamimá, que é produtor rural e presidente da Federação Brasileira do Plantio Direto e Irrigação, foi o moderador na palestra inaugural. Por um lado, vem nos dar um grande suporte. Por outro lado, nós temos a sociedade, a opinião pública, também nos demandando, exigindo de nós, produtores rurais, que possamos produzir, né, com muito mais responsabilidade, possamos produzir conforme também o desejo. Nós temos que atender o cliente, e o consumidor é nosso cliente, é a pessoa que nós trabalhamos, produzimos alimentos para alimentar o mundo. O que o mundo quer, o que o mundo quiser, o mundo precisar, nós temos que nos adaptar para produzir conforme a demanda que o mundo precisa. Mas lembrando sempre, nós temos que produzir em quantidade, afinal mais pessoas estão indo para a cidade e menos pessoas estão no campo trabalhando. Temos que produzir com qualidade, porque as pessoas querem pagar menos e ter mais qualidade, mas garantindo ainda a parte da preservação ambiental, dos recursos naturais e da qualidade do sistema solo, água e ar. O produtor paranaense Herbert, de origem alemã, é uma lenda na agricultura mundial. Ele é o responsável por trazer ao Brasil a técnica do plantio direto e trabalhou muito para mudar a cabeça dos agricultores na década de 70 para plantarem sem gradear o solo. Para a agricultura assimilar todo aquele conhecimento e aplicar aquilo aplicando as informações que a pesquisa traz, né? Principalmente em termos de biodiversidade, de fazer a rotação de cultura, porque é mais que provado que quanto mais variado, mais rico o prato, né? Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Já sabe que estamos falando de milho, não é? Olha só, vou voltar até a sede da SOMOR Meteorologia em São Paulo. Maria Clara está por lá. Maria Clara, pessoal lá no estado de Goiás sofreu também com o clima seco, tem perda de produtividade por lá, mas eles estão no momento de colheita do milho. Como é que está a previsão do tempo lá para o estado de Goiás, Maria Clara? Oi, Fabiano. Olha, pelo menos a colheita do milho deve seguir com boas expectativas até o final do período de colheita, né? Temos algumas instabilidades no centro-oeste do período, mas a chuva deve ocorrer principalmente no Mato Grosso do Sul. Em Goiás tem alguma nebulosidade, mas olha só, os índices de água no solo estão bem baixos, o que indica tempo bastante seco na região centro-oeste e também na região de Goiás. E para os próximos dias, se chover, é no extremo sul do estado. Acumulados de apenas 5 milímetros, não atrapalha as áreas de colheita do milho em Goiás. No último período, aliás, no segundo período, Fabiano, entre 9 e 13 de agosto, a chuva até avança um pouquinho aqui para o interior de Goiás, mas é uma chuva muito rápida, muito isolada, acumulados de apenas 5 milímetros no interior do estado, e o último período será assim, Fabiano, de tempo bastante seco em Goiás, não vai atrapalhar a colheita do milho no estado de Goiás. E por hoje, eu me despeço por aqui. Segunda-feira, a Juliana está de volta com vocês. Em todos os municípios.
Maria Clara, obrigado pela participação. Uma boa tarde para você, um excelente final de semana. Juliana Rezende não volta na segunda-feira. Maria Clara também faz parte dessa equipe da SOMAR, que traz essas informações que são tão importantes para o produtor rural brasileiro, que tem essa indústria a céu aberto. Olha só, fala agora um pouco a respeito de como está a comercialização do milho no Mato Grosso do Sul. Quem traz os números é a repórter Kaile Rodrigues. Aqui em Mato Grosso do Sul, mais de 35% da safrinha de milho está vendida. A comercialização está avançando levemente. No mês de julho, os preços tiveram alta nominal, sem considerar a inflação. A saca teve valorização de quase 5% em todos os municípios pesquisados. As maiores variações foram observadas em Campo Grande e Sidrolândia, onde as cotações aumentaram. Falando do campo, a colheita continua avançada no estado, porém mais lenta em comparação ao ciclo 2016-2017. Está prevista produção aproximada de 6,936 milhões de toneladas. A produtividade média deve manter-se em 68 sacas por hectare. Kaile Rodrigues para o SBA. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai saber um pouco mais a respeito da produção e também como é que está a organização da cadeia produtiva da vitivinicultura. Produção de vinhos lá no estado do Rio Grande do Sul, assunto de logo mais aqui no Agricultura BR. E o Instituto Brasileiro do Vinho, o IBRAVIN, e o SEBRAE renovaram aquele convênio para fortalecer a vitivinicultura do Brasil, a produção de vinho no Brasil. E no plano novo de trabalho, traz algumas situações muito importantes para o agricultor familiar, aquele que produz vinho dentro da sua área de produção, quer transformar essa produção dele em vinho colonial ou artesanal. Tem várias questões aí que mudaram, que você vai conhecer agora na reportagem de Annelise Nicolodi. O Instituto Brasileiro do Vinho e o SEBRAE irão destinar 5 milhões de reais para investimentos e iniciativas que terão como foco a qualificação da cadeia, a valorização da produção e o fortalecimento comercial do vinho brasileiro no mercado interno. Até março de 2020, o projeto beneficiará vinícolas de pequeno e médio porte, agentes comerciais, viticultores, produtores informais e estabelecimentos em 7 estados brasileiros e no Distrito Federal, somando cerca de 6 mil pessoas impactadas diretamente. Além disso, as ações contemplarão também eventos de promoção para consumidores finais. Este é o 3º convênio firmado entre o IBRAVIN e o SEBRAE Nacional. A contrapartida do Instituto é proveniente de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura. Uma demanda inédita será o fortalecimento das indicações geográficas para os vinhos e espumantes nacionais, que atestam a vocação e a qualidade de determinada região para a elaboração de produtos específicos. Uma parceria que deve ajudar o setor a avançar com competitividade e sustentabilidade. Por ano, a produção vinícola gaúcha movimenta cerca de 2,5 bilhões de reais. Eu volto com vocês aí em Campo Grande. Tá certo, Annelise. Olha só, semana que vem, na segunda-feira, eu converso ao vivo também aqui durante a Agricultura BR a respeito de alguns treinamentos que o Instituto Brasileiro do Vinho vai trazer, que está formulando para colocar à disposição dos produtores e também para quem gosta de tomar de vinho. Nós vamos falar muito de vinho ainda. Quem lembra do aniversário da Agricultura BR do ano passado, sabe que o IBRAVIN teve uma participação muito interessante, teve ali os prêmios do IBRAVIN para os participantes daquele grande sorteio que tivemos aqui na edição do Agricultura BR de aniversário do ano passado. Eu poderia até falar um pouco mais a respeito deste ano, mas deixa mais para frente, que é outubro mesmo. Mas o Instituto Brasileiro do Vinho participa na próxima semana aqui do Agricultura BR, falando um pouco mais a respeito dos treinamentos que acontecem tanto para quem produz quanto para quem consome.
E eu falo agora a respeito do setor sucroalcooleiro, principalmente em torno da produção de etanol. Isso porque mais uma empresa de consultoria trouxe os seus números, seus dados em relação à produção brasileira no centro-sul do país. E essa produção agora está estimada em 28 bilhões e 400 milhões de litros. É o que você confere agora na tela comigo no gráfico. Você tem aí as estimativas da Job Consultoria, que traz agora em agosto uma estimativa ligeiramente mais alta. Você observa que agora a expectativa é de 28 bilhões e 400 milhões de litros a serem produzidos de etanol no Brasil, contra 28 bilhões que eram estimados no mês de julho. A Job estima que tem esse aumento. Tem um outro dado interessante, é que esse etanol que eu estou citando aqui, é etanol produzido à base de cana. Entretanto, tem também uma elevação um pouco melhor em relação ao etanol que é produzido à base de milho, que começa a aparecer já também nessas tabelas, dentro desses levantamentos. Tem aí 800 milhões de litros que estão sendo produzidos no Brasil com milho de etanol. Por exemplo, o etanol de milho aqui no Brasil vai subindo, vai ficando mais expressivo, o que é um fator bastante interessante. E esse aumento em relação à produção do etanol à base de cana-de-açúcar, que vai chegar a 28 bilhões e 400 milhões de litros, acontece mesmo com uma redução na estimativa de moagem de cana-de-açúcar. O volume de cana-de-açúcar será menor. Veja comigo na tela agora como é que fica esse cenário para a moagem da cana-de-açúcar, agora em agosto estimado em 549 milhões de toneladas. Em julho, a estimativa era mais alta, de 585 milhões de toneladas, portanto, redução na expectativa no centro-sul do país para a moagem de cana-de-açúcar, entretanto, elevação para a estimativa de produção de etanol. Fica cada vez mais claro que a produção dessa safra 2018-2019 é extremamente alcooleira, aí tomando uma base de quase 65% daquilo que está sendo produzido com a finalidade de etanol. E depois de bastante tempo tendo pesquisas entre Brasil, Bolívia e Paraguai, começou a ter a produção de trigo em território, em terras bolivianas, um fator que era bastante distante, um grande desafio para a pesquisa. Afinal, ali tem um fator climático que em alguns lugares pode até ajudar, mas o solo nem tanto. É o que nós vamos acompanhar agora na Agricultura BR. Pelo segundo ano consecutivo, uma variedade de trigo brasileira é lançada para ser cultivada em solo boliviano. A Tebil Sossego, da empresa brasileira de melhoramento genético, a Biotrigo de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, foi aprovada pela Associação de Produtores de Oleaginosas e Trigo da Bolívia. A variedade é resistente à incidência de um fungo que causa a doença Bruzone, que limita a produção de trigo naquela região. E por isso o país precisa importar mais de 70% da demanda total para atender o consumo interno. Na safra passada, a Bolívia semeou 109 mil hectares de trigo, com uma produção de 170 mil toneladas. Com essa nova cultivar da Biotrigo, a Associação de Produtores espera melhorar a produtividade do trigo e buscar a autossuficiência na produção do cereal. Para isso, o país precisaria produzir pelo menos 700 mil toneladas de trigo por ano. Aí você viu trigo, agora vamos falar um pouco a respeito de café. Olha só, as referências para o mercado do café continuam muito complicadas. Na próxima semana eu converso aqui no Agricultura BR ao vivo mais uma vez com o Eduardo Carvalhais, o maior especialista do mercado de café do país. Ele é um dos participantes regulares aqui do nosso programa e ele vai falar um pouco a respeito do que vem acontecendo. Pressão negativa no mercado internacional é fortíssima. Nova York, plataforma Ice Futures,
tem passado essa situação baixista aqui para o Brasil, e os valores, como você viu durante essa semana, eles são extremamente baixos. Para se ter uma ideia, é o mesmo valor pelo café, quando você confere saca e reais aqui no Brasil, é o mesmo valor dos últimos 5 anos. E você tem todo um processo de inflação, de desvalorização interna, que faz com que realmente o mercado esteja muito complicado para o cafeicultor. Vamos saber como é que vai em Nova York, então? Vamos ver agora Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures, mercado ao vivo, hoje com alguma recuperação, mas você observa que são negócios realmente tímidos para o café. Posição de setembro vem $1,08 mais 50 libra-peso. Dezembro, $1,11 mais 75 por libra-peso. Março vem com a posição $1,15 mais 25 e maio de 2019 $1,17 mais 70 por libra-peso. Historicamente, se considerarmos os valores que nós temos para café hoje, nós temos valores realmente extremamente pressionados. No ano passado, nessa mesma época, falando dos valores de setembro, eu teria pelo menos 1,23, 1,22, às vezes 1,25 por libra-peso nos negócios em Nova York. Então os valores vêm realmente pressionados. Essa pressão sobre o café arábica acontece sobre posso dizer da seguinte forma, uma supervalorização da safra recorde do Brasil. Essa safra não aumenta de maneira expressiva os estoques internacionais de café. Entretanto, há uma supervalorização sobre essa safra recorde, que aí você vê os valores caindo para o café no Brasil. Um outro fator é que a própria Ice Futures, ela tem dito que os seus estoques de café verde são elevados. Os estoques em Nova York seriam elevados, o que mantém os valores sob controle em relação aos investidores que negociam na Bolsa norte-americana. E o Agricultura BR traz em destaque agora mais um grande evento do agronegócio. Isso porque a BAG e a B3 realizam o 17º Congresso Brasileiro de Agribusiness em São Paulo. E o tema desse ano é exportar para sustentar. Quem traz mais informações a respeito desse grande evento é Sara Kirchhoff. Em poucos dias vem a 17ª edição do Congresso Brasileiro do Agronegócio e esse ano vem com uma novidade, por isso está aqui comigo o diretor executivo da BAG, Luiz Cornacchione, que vai falar que novidade é essa, que inovação que vem para essa 17ª edição. Seja bem-vindo ao SBA. Obrigado, Sara. Bom, este ano, na edição de 2018, a gente fez uma parceria com a B3. A B3 é a junção da antiga BMF com a CETIP, né? E nós vamos fazer um congresso juntos. Então, é uma parceria, a B3 traz toda essa experiência que eles têm de mercado financeiro, mercado de capitais, toda a questão de negociações de commodities, isso agrega mais valor ainda ao congresso. Então, a grande novidade esse ano é a gente vai fazer um projeto conjunto, a BAG B3, com certeza a gente vai dar mais robustez ao congresso que a gente já vinha fazendo há alguns anos. Diretor Cornacchione, o tema desse ano então é exportar para sustentar. E o Brasil aí em 20 anos, como mostram os relatórios da FAO, se tornou um país exportador. Ele era totalmente importador e se tornou exportador. Em 20 anos a gente fez muita coisa, mas as projeções da BAG são para que os números sejam ainda mais expressivos, para que nos tornemos os maiores produtores e exportadores do mundo. Como chegar lá e em quanto tempo vocês acreditam que isso possa acontecer? Bom, isso é um pouco do que a gente vai discutir lá. Você falou bem que a gente tem um mercado interno importante. Eu sempre gosto de lembrar isso, que o mercado interno nosso é um mercado extremamente importante para o agronegócio. A gente tem aí uma população para cima de 220 milhões de habitantes, mas também a gente vem nos últimos anos num crescimento bastante forte em ganho de produção, muito calcado em ganho de produtividade, e vamos dizer, todo esse ganho nos permitiu vir crescendo ano a ano as exportações. Ano passado, 2017, fizemos aí próximo de 95 bilhões, esse ano acho que vão chegar muito próximo a 100 bilhões de dólares de exportação, quer dizer, uma exportação robusta, e com certeza a gente deve crescer. Crescer primeiro porque a gente vai ter demanda para isso, o mundo vai demandar isso e a gente tem obviamente uma série de condições que vai nos permitir fazer esse crescimento.
E para isso a gente discutir alguns gargalos. E talvez aí nessa questão dos gargalos, o que a gente precisa fazer de lição de casa ainda é o tema central, como é que a gente vai sustentar essa exportação brasileira. É o que a gente discute agora no próximo dia 6, aqui no WTC em São Paulo. Os gargalos a gente não tem como deixar de pensar na logística, né? O Brasil está produzindo tanto, indo tão bem da porteira para dentro, mas a logística, a questão do transporte, especialmente rodoviário, ele continua ainda bastante limitado, né? A gente deveria depender menos dele e aproveitar as nossas outras malhas de transporte aqui no Brasil, né? A gente tem a questão da logística, se a gente olhar, nós temos uma questão de, vamos dizer, até é o primeiro painel do Congresso, logo depois da palestra da abertura. A abertura vai ser feita, já aproveitando para dizer, pelo embaixador do Brasil, Washington, o embaixador Sérgio Amaral, que está vivendo, mas assim, muito de perto toda essa movimentação Estados Unidos, China e tal, então vai trazer informações importantes para nós. O primeiro painel trata de um gargalo importante, além da questão da logística que vai ser tratada também, mas o primeiro painel traz toda essa questão de fonte de financiamento para o agro, quer dizer, se a gente não tiver dinheiro, seja do mercado financeiro, seja do mercado de capitais, ou seja de ambos, vai ser difícil crescer, quer dizer, sem dinheiro não tem a menor chance de crescer, então vamos discutir um pouco isso. No segundo painel, que a gente trata de comércio, limites, oportunidades, a gente vai discutir exatamente logística. Tem uma questão regulatória importante, a gente tem uma série de coisas regulatórias que a gente precisa andar para que a gente possa avançar mais rápido nisso. Temos que discutir como essa questão de comércio, quer dizer, quando a gente fala de comércio exterior, comércio significa exportação e importação. A gente tem que tratar isso, não dá para você fazer comércio exterior só exportando. Você tem que pensar na importação também, que é assim que funciona o comércio no mundo todo. Então, todas essas questões vão ser tratadas lá. E por último, a gente vai tratar exatamente o que a gente vai demandar, pelo menos o que o próximo governo, que virá aí daqui a alguns meses, precisa estar atento ou precisa trabalhar para o agronegócio. Então aí, de novo, a gente volta a tratar alguns temas importantes, mas mais na linha do que a gente precisa fazer nesse próximo governo aí para a gente continuar crescendo do jeito que está crescendo nos últimos anos. A presença também do embaixador, como você já pontuou, do embaixador do Brasil em Washington, deve ajudar a elucidar essas questões sobre os conflitos entre China e Estados Unidos, se o Brasil se beneficia no agronegócio com isso ou não, se todo mundo perde, afinal, o PIB mundial deve diminuir em função disso. Então, ele deve trazer uma elucidação aí para essas questões aí que ficam fervilhando a cada dia no nosso agronegócio, né? É fato, certo? Tem coisa interessante para falar. Quando normalmente assim, a gente termina um congresso, vamos terminar esse agora lá no final de agosto, a gente acabou e tal, a gente já começa a pensar no 2019. Então, quando a gente pensou esse em 2018, foi lá em setembro do ano passado. A gente sabia que esse tema exportação era importante, como eu falei há pouco, ele ganhou mais importância ainda depois de todo esse movimento, vamos dizer, dessa guerrilha aí, vamos dizer, entre Estados Unidos e China, tá certo? O embaixador Sérgio Amaral está vivendo isso como ninguém, está lá, com certeza vai trazer informação importante. E nós teremos também a presença de outra pessoa importante. A gente está vindo o diretor da divisão de Commodities e Agricultura da Organização Mundial do Comércio, o Edwin Casey. O Edwin também lá pela OMC está no olho do furacão dessa questão. Então, tanto o embaixador Sérgio Amaral como o Edwin da OMC vão trazer informações importantes de como é que essa geopolítica mundial vai se comportar e como é que nós brasileiros vamos ficar nisso, como é que a gente pode se posicionar, o que a gente pode fazer para ficar a melhor posição possível nesse jogo geopolítico, que é um jogo bastante grande e vai ocupar realmente a pauta da agenda nesse próximo período, sem dúvida nenhuma. Tá certo, Luiz Cornacchione. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco no SBA e fica então o convite na próxima segunda-feira, dia 6 de agosto, Congresso Brasileiro do Agronegócio no Sheraton WTC, aqui em São Paulo, um grande evento para o agronegócio. E nós voltamos ao programa. E estaremos lá com certeza trazendo tudo isso aqui ao vivo pela nossa programação aqui nos nossos programas do Canal do Boi. E olha, eu vou encerrar o Agricultura BR mais cedo porque daqui a pouco a terra treme lá em Bataguaçu. Nós temos ali um grande evento, um grande leilão com organização do grande Marcos Soriano e toda a sua equipe. Daqui a pouco Adriano Barbosa batendo o martelo em mais um grande evento, mais um grande leilão. Por isso que o Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma ótima tarde. Você fica em boa companhia e vou desejar a todos, quem vai participar, bons negócios. Começa daqui a pouco mais uma grande atração do Canal do Boi.